tenho medo de fracassar, de dar errado e fico travado. O que acontece? Deixa eu te mostrar aqui por que a gente tem medo de fracassar. Lá no começo, ó, aqui embaixo é você. Isso daqui tudo é a sua mente. Lá no comecinho, quando era só uma criança, isso daqui tava tudo vazio. E esses carinhas aqui, ó, tá vendo? Eles são vários carinhas. Eles são os nossos sabotadores. Esses caras estão o tempo inteiro focados em fazer você não prosperar. Por quê? Porque eles querem sabotar os planos do nosso sábio, que está lá em cima, que é o nosso consciente. Então, de onde vem o medo de fracassar? O sábio quer algo, porque ele sabe que aquilo é importante. Só que ele sabe que se atingir, você sabe que se atingir, se encostar em alguma dessas feridas aqui, ó, vai doer pra caramba. Então os seus sabotadores e o seu crítico ficam o tempo inteiro buzinando na sua cabeça um monte de mentira pra você acreditar que não merece, que não pode, que não é capaz, que as coisas vão dar errado. Por quê? Porque assim eles vão fazendo com que você não se arrisque. E assim eles evitam que você cutuque alguma dessas feridas e aí sofra muito. Para evitar isso, eles vão, sabotam todos os seus planos, te colocam medo, te deixam inseguro para que isso não aconteça. Por que isso acontece? Justamente pelo medo de ser rejeitada, pelo medo de ser abandonada, ou então de humilhada. É uma dessas três feridas. Na verdade, cada pessoa vai reagir de uma forma. Por exemplo, vai ter gente que vai se apegar ao que as pessoas vão dizer porque ela se sente humilhada quando alguém fala algo dela. Vão ter pessoas que não vão querer ouvir o que as outras pessoas vão dizer porque ela se sente abandonada quando alguém fala algo dela. Outras não vão querer porque ela se sente inferior e ela não quer se sentir inferior, porque se ela for inferior ela vai ser trocada por conta da ferida da traição. Então, cada um responde à sua ferida de uma forma. Cada um responde ao ambiente baseado nos padrões que foram colocados no seu passado desde o começo. E aí o que acontece? A gente não consegue fazer o que precisa ser feito. Algumas pessoas, tá ruim, mas não tá tão ruim, entendeu? Ela consegue encostar na feridinha ali e continuar em frente. Tudo depende do tamanho que tá a ferida aí dentro. Para a maioria das pessoas, e isso eu te falo pela minha experiência, atendendo tanta gente, ajudando tanta gente a empreender há tanto tempo, e sempre o problema era o mesmo. Muita gente não tem resiliência, não é porque ela quer, não é porque ela é fraca, é porque ela tá muito machucada. Tem muitos rótulos, tem muita coisa lá presa nela que ela não consegue se desvencilhar. Então, eu chegar pra você e falar, você tem que ter resiliência, você tem que fazer... Não vai adiantar, porque essa pessoa não vai conseguir, porque não é racional. Se fosse racional, ela já teria feito, é o que todo mundo fala. A gente tem que parar de achar que o mundo dos outros é igual ao nosso mundo, que todo mundo teve a mesma experiência de vida, que não teve. O grande problema, e é por isso que muita gente se frustra, é por isso que muita gente desanima, porque são histórias de vidas diferentes. Então, pra mim, é fácil ter resiliência. Dentro da minha história de vida, dentro do que eu vivi, do que eu aprendi, pode ser fácil. Mas para uma outra pessoa, pode ser difícil. Ser rejeitado ou errar, fazer alguma coisa errada, significa apanhar muito. Significa ser rejeitada, significa ser abandonada, ser humilhada. E aí, quando toca nessa ferida, é irracional. É uma decisão completamente irracional. E aí, o que acontece? Ela para, ela buga, ela trava. Eu só consigo ter resiliência, eu só consigo vencer o medo. A galera fala muito, né? Não, tá com medo, vai com medo mesmo. Não, gente, não é assim. Tem gente que consegue ir com medo mesmo, mas tem muita gente que para. O medo não é racional, é isso que a gente tem que entender. Tem coisas que não são racionais. É igual medo de barata. Por que ter medo de barata? Um bichinho que não faz mal, pequeno, não faz nenhum mal, não tem nada. Por que as pessoas têm medo? Se você for pensar racionalmente, não tem motivo para ter medo de barata. Só que algumas pessoas têm pavor de entrar em pânico, de travar, de paralisar. Mas se você for pensar racionalmente, tem como. Você vai falar, você tem que enfrentar o medo. Cara, você falar isso é a mesma coisa que você falar para uma pessoa que tem depressão que a vida dela é boa, que ela não devia estar assim. Sabe? Não faz sentido. Então a gente tem que aprender a ter empatia e perceber que algumas coisas que falam funcionam quando você está atuando no racional. Quando a pessoa está com o emocional relativamente estabilizado. Mas quando a gente não está com o nosso emocional relativamente estabilizado, cara, não adianta. A resistência é muito grande. E aí essa resistência faz com que a gente paralise.
Por quê? Porque a autossabotagem é muito forte. E aí a bateria da força de vontade, que está aqui, ó, a bateria da força de vontade, acaba, morre, e aí a gente não consegue ir adiante. E aí a gente paralisa. A resiliência, ela é necessária quando as coisas não estão de acordo com o que você quer emocionalmente, com o que você está programado para ser. Agora, se a gente tem técnica, se a gente tem ferramenta para poder enfrentar esses medos, enfrentar essas dificuldades, sem gastar a nossa força de vontade, sem precisar da nossa bateria de força de vontade, fica muito mais fácil. Vamos entender o seguinte, a gente tem o evento causador inicial, que foi a primeira vez que é quando a ferida foi aberta. A gente tem eventos subsequentes que vão machucando mais essas feridas. E a gente tem o evento causador final. Para a gente resolver, a gente usa esse evento causador final, mas para encontrar o evento causador inicial. Porque se a gente só corrige esse evento final, você volta novamente a ter esse tipo de problema assim que outra pessoa falar algo que vai aprofundar essa ferida de novo, vai abrir essa ferida de novo. Entende? Então a gente tem que voltar na origem. Qual foi a primeira coisa que causou isso? Se você tem medo de errar, se você tem medo de fracassar, de estar errado, tá tudo travado, é porque tem um monte de ferida aberta aqui dentro da sua mente subconsciente. Se a gente não trata isso, você continua com esse medo. Eu falo sempre pra galera, medo e fé são duas faces de uma mesma moeda. Ter medo é você acreditar que algo vai dar errado, ter fé é você acreditar que algo vai dar certo. Por que algumas pessoas escolhem ter medo e outras pessoas escolhem ter fé? Justamente por conta de como está configurado aqui dentro. Quando a gente corrige, é muito mais fácil você focar no positivo. Fagner, então eu entendi certo. Eu estou travada e eu não prospero devido aos meus pais. A culpa é deles? Mais ou menos. Você tá e não tá certa. Sim, você tá travada e não prospera por conta dos seus pais, pelo que foi ensinado na sua infância, por como você foi programado, mas a culpa não é deles. Eles só reproduziram aquilo que eles aprenderam. Eu não tenho como dar a você o que eu não tenho. Eu não tenho como dar bloquinhos de abundância, eu não tenho como passar crenças de abundância para você se eu não sou abundante. Então, não tem como não tinha como os seus pais te educarem diferente. Eles fizeram da melhor forma que eles podiam com o conhecimento que eles tinham. E mais importante do que isso, os seus pais podem ter feito tudo certo. Eles podem ter feito tudo de forma perfeita. Só que depende do significado que você dá. Então, os meus sentidos captam esse fato e mandam esse fato para a minha mente subconsciente. Aqui na mente subconsciente, os operários e o crítico, né, os nossos sabotadores e o crítico, vão compilar as informações que o sentido passou e vão meio que dar uma distorcida nelas, uma escondida em algumas partes, vão processar essa informação. E aí, dessa informação, isso é enviado para o nosso sábio tomar decisões. Quando ele toma uma decisão, ele processa essa ideia, o que acontece? Ele devolve essa ideia para a nossa mente subconsciente. Beleza? E aí, se for uma ideia que está alinhada com o que está escrito aqui dentro, o Severino vai deixar passar. Se não tiver alinhada, o Severino vai bloquear essa ideia e vai devolver para a nossa força de vontade, para a força de vontade do sábio. E aí o sábio vai precisar da força de vontade para conseguir botar essa ideia em dia. Se ele não conseguisse travar, se ele fez alguma coisa, se ele tocou em alguma das feridas, o sabotador que está protegendo essa ferida vai com os dois pés no peito do sábio, vai lá, pá, 2 pés no peito dele e pega os planos dele e joga aqui para a caixa do Assim-que é a nossa caixinha da procrastinação. Esse processo de captar pelos sentidos, a gente significa o que aconteceu. A gente dá um significado para aquele fato. A gente não fica só com o fato em si. Significar esse fato, vou dar um significado para ele, vou contar uma história aqui que está relacionada ao que já está escrito no meu subconsciente, e aí o que acontece? Digamos assim, eu vou tomar a decisão do que eu tenho, eu vou gravar o que eu quero gravar. Então, na verdade, não é o que os meus pais fizeram. Não foram os meus pais que me travaram.
foi o significado que eu dei para as situações, para o que eu estava vendo, o significado que os meus sabotadores deram, que fizeram com que eu travasse a minha vida. É esse significado, essas histórias que eu conto é que travam a minha vida. Por quê? Porque o significado ele é dado na idade que a gente tinha quando aconteceu. Esse é o grande problema. Tem um monte de informação mal interpretada dentro da nossa cabeça que a gente nem sabe que existe, rodando no piloto automático, fazendo com que a gente tenha pensamentos negativos, fazendo com que a gente haja preocupado com a opinião das outras pessoas, fazendo com que a gente tome decisões que são contrárias ao que a gente quer conscientemente. Como é que eu posso não me culpar das decisões que eu tomei no passado? Bom, vamos entender o seguinte. Lembra que eu falei que a gente toma as decisões baseado no histórico que a gente tem aqui dentro, em tudo que foi guardado aqui dentro? Então, tudo foi perfeito do jeito que foi. Você não tinha como tomar decisão diferente. Você tomou a melhor decisão que você podia com o conhecimento que você tinha. Você se arrepende hoje porque hoje você aprendeu uma informação que você não tinha, que foi a informação de que não funcionou, de que não deu certo aquela decisão que você tomou. Mas naquele momento, você fez o melhor que você podia. Então não adianta você ficar se culpando pelas decisões do passado, porque você fez o melhor que você podia. Para de sofrer à toa. Para de sofrer com decisões que você não tinha como ter feito diferente. Porque se você tivesse como fazer diferente, você tinha feito. Essa é a grande sacada. Hoje você só acha que poderia ter feito diferente porque você aprendeu algo. Então a sua mente já não é mais o que ela era no momento que você tomou a decisão. A gente tem que aprender a aprender com o passado, mas não se lamentar do passado. É ser grato pelo que a gente aprendeu, é ser grato pelo que a gente viveu e seguir adiante. Porque a gente fez o melhor que a gente podia com o conhecimento que a gente tinha, com o padrão que a gente tinha. E agora é aprender, é ver que aquilo não funcionou, aprender e mudar e fazer diferente para que novas coisas aconteçam. Mas ficar preso no passado não adianta nada, não vai resolver nada. É gasto de energia desnecessário. Fagner, eu procrastino sempre porque todas as pessoas em alguma área da vida procrastinam. Tá? Alguém pode falar, não, que eu não deixo o projeto no papel, eu não faço isso, mas em alguma área ele está procrastinando. Pode ser na espiritualidade, pode ser no exercício físico, pode ser na atenção para as outras pessoas, mas você pode ter certeza, em alguma área ele está procrastinando. Porque o ato de procrastinar é o ato de ter que fazer algo que não está alinhado com o que eu quero racionalmente. Então, eu quero algo racionalmente. Só que para eu fazer esse algo racionalmente que eu quero, eu tenho que... O meu emocional, os meus operários precisam dar de acordo. Se eles não estão de acordo, eu vou precisar de força de vontade para fazer. E é aí onde entra a procrastinação. E é aí onde eu deixo para depois. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu trabalhava na Assembleia, eu ia acordar de manhã, eu entrava 8 horas da manhã. Dava o horário de eu levantar, eu apertava o soneca 400 trilhões de vezes. Eu apertava o soneca o tempo inteiro. Eu procrastinava até o último segundo para ir trabalhar. Mas olha só, quando era para ir pedalar, quando era para eu pegar minha bicicleta e ir pedalar, quando eu morava lá em Goiânia, lá ao redor tem muita montanha legal, no Cerrado. São trilhas maravilhosas, comer um cajuzinho do Cerrado no pé, é uma coisa fantástica. Eu acordava 5 horas da manhã no primeiro tocar despertador. O despertador, às vezes eu acordava antes do despertador tocar. Olha só que interessante. Então por que eu procrastinava para ir trabalhar? Porque na minha cabeça, ir trabalhar, ganhar dinheiro, significava que eu ia ser abandonado pelos meus irmãos. Porque os meus pais iam me comparar, falando que eu ganhava... Ó, tá vendo? Vocês tinha que ser igual ao seu irmão, ter um emprego seguro. E isso me incomodava. Então, como me incomodava, eu procrastinava para ir trabalhar. É isso que a gente precisa entender. Então, na verdade, quando a gente faz algo que está contrário à nossa mente subconsciente, cara, a gente vai sofrer, a gente vai ralar. Eliane, estou com uma crise de fibromialgia. Como faço trabalhos manuais, me apego a isso para não pegar encomendas. Matou a charada, Eliane. A crise de fibromialgia foi uma forma que o seu corpo encontrou de impedir que você faça os trabalhos manuais para que você não faça
digamos, não alcança o que você tem que alcançar. Sabe por quê? Provavelmente a vida inteira você teve talento, não é mesmo? A vida inteira você gostou de artes, não foi? E aí, quando você... Deixa eu ver se eu adivinho, tá? Deixa eu ver se eu adivinho. Quando você era pequeno, quando você era menor, as pessoas falavam que a arte não dava dinheiro, que você tinha que procurar um emprego que presta, que você tinha que arrumar uma profissão segura, uma profissão que as pessoas respeitam, e que arte não era coisa boa. De alguma forma, essa mensagem eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você captou essa mensagem. E aí o que acontece? Quando você começa a viver de arte, as coisas começam a dar certo com a arte, o que a sua mente entende? Opa, peraí, o meu padrão aqui fala que eu não posso ganhar dinheiro com arte. Como eu vou ganhar dinheiro com arte? Não. Aí, só que você continua, mesmo eles te sabotando, você continua, mesmo eles te sabotando, eles continuam. O que acontece? Eles começam a atuar no seu corpo. Por quê? Vamos entender o seguinte, toda emoção negativa, toda emoção, na verdade, positiva ou negativa, ela gera um equivalente físico no meu corpo. A diferença é que a emoção positiva, ela vem, a gente olha pra ela, curte ela e deixa ela ir embora. A emoção negativa não. Ela vem, a gente pega ela, ai meu Deus, segura e guarda. Quando a gente guarda, ela continua gerando efeito no nosso corpo. O que vai acontecer? Eu não posso viver disso. Se eu não posso viver disso, mas eu tô teimando, o que eu vou fazer? Eu vou gerar dor. Eu vou gerar dor porque com a dor ela não vai fazer. E aí você entra nesse processo de desenvolver uma fibromialgia. Minha galerinha, essa é a nossa mente. Ó, eu tenho um caso bem legal, que é o caso do Felipe Pereira, que eu já tratei. Esse daí eu posso contar porque eu já tratei. O Felipe, inclusive, postou no Facebook dele na época. Olha só que louco. Ele foi aquela criança que sofria muito, ele era muito magro, parecia um pirulito, as pessoas riam muito dele, ele sempre se sentiu muito rejeitado. Quando ele cresceu, de alguma forma ele sempre se sentiu impotente. Ele se sentia impotente com a mãe, ele se sentia impotente com o pai, ele não conseguia viver a vida dele, se sentia impotente. Quando ele cresceu, através da força de vontade, através do racional, ele desenvolveu um racional muito forte, um sábio muito forte. Através do sábio e da força de vontade, ele foi batendo de frente com o mundo, de frente com as crenças dele e foi crescendo. Só que isso gera muita dor. E os sabotadores dele precisavam encontrar alguma forma para resolver essa questão e fazer com que ele continuasse se sentindo impotente de alguma forma. Porque ele precisava se sentir assim. Essa era a identidade dele. Ele tinha essa identidade escrita dentro dele. O que aconteceu? Ele desenvolveu uma intolerância à lactose. Por quê? Porque assim ele se sentia impotente. Através da intolerância à lactose, ele se sentia impotente. Ele percebia que ele não estava no controle. Que ele não estava no controle de tudo. E ele precisava se sentir assim por conta do padrão emocional que ele tinha. A gente foi lá, resolveu essas questões, tratou toda essa programação que estava ali dentro e ele... Uma semana depois, a gente estava na praia, ele estava comendo queijo coalho tranquilamente. Ele não podia pôr uma gota de leite na boca, que ele dava caganeira, dava revertrés lá, ficava com dor de cabeça. Hoje ele toma sorvete, come pizza, come queijo coalho, faz de tudo sem problema nenhum, tá? Então, a gente acha que o físico não tem a ver com o emocional, mas as duas coisas estão conectadas. O nosso corpo físico, o nosso corpo emocional e o nosso corpo mental, racional, estão todos agindo em conjunto, todos interligados. Uma coisa reflete na outra. É tanta técnica na internet para ter seu negócio. Eu não sei por onde começar. Vamos entender essa parada. Todas as técnicas dão certo. Todas as técnicas dão certo, tá? Fórmula de lançamento funciona, perpétuo funciona, vender com página de vendas funciona, vender direto, tudo funciona. Só que o que acontece? Só funciona quando eu estou bem. Só funciona quando eu estou com a minha mente alinhada. Por que tanta gente não dá certo? Porque até funcionar, você vai errar. Foi assim para aprender a andar de bicicleta, foi assim para aprender a falar, foi assim para aprender a andar. Só que as pessoas estão acostumadas
a, vamos colocar assim, querer acertar de primeira. Porque na escola elas foram obrigadas a aprender isso. Não, eu tenho que acertar de primeira. Tem que dar certo. O outro está me mostrando, tem que dar certo. Só que o que acontece? A nossa mente distorce, omite e generaliza. Eu capto a informação, a minha mente processa essa informação, traduz essa informação dentro da minha visão de mundo, significando um monte de coisa para eu poder entrar em ação. Vocês já viram telefone sem fio? É a mesma coisa. Então, eu recebo aquela brincadeira do telefone sem fio. Eu recebo uma informação, a minha mente processa essa informação, eu falo para o outro. Quando chega no final, tá uma coisa completamente diferente. Não é assim? Por que isso acontece? O aluno chega para mim e fala assim, mas eu fiz exatamente como você falou. Aí você vai olhar, tá completamente diferente do que você ensinou. É muito louco. Para vocês terem uma noção, gente, olha só, eu analiso, esse ano eu já analisei mais de 100 lançamentos diferentes, vendas de produtos na internet diferentes. E cara, é impressionante. A pessoa fez um treinamento, a pessoa está tendo mentoria, a pessoa está tendo feedback ali no lançamento dela e demora para ela ter resultado, demora para ela entender, para ela processar as coisas. Não é um processo que você vai abrir um negócio e o seu negócio você vai ficar rico da noite para o dia. Isso não existe, infelizmente. Quem me dera fosse apertar um botão e ficar rico. Não é. Talvez um dia aconteça, mas hoje em dia não é assim. Existe um processo, existe um aprendizado. Então, o que a gente precisa entender? Você não sabe por onde começar porque você não sabe para onde você quer ir. Esse é o grande ponto. Como você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Como qualquer caminho serve, eu não sei por onde começar. É isso. Sacou? O que você aprendeu desde que você nasceu? O dinheiro determina o que você pode fazer na sua vida. Se você pode ter uma boa alimentação, se você pode ter uma boa educação, se você pode ter uma boa saúde, se você pode ter lazer, se você pode viver, certo? O dinheiro determina isso. Foi isso que a gente aprendeu. E a gente também aprendeu que se a gente quer ganhar dinheiro, a gente precisa fazer algo que dá dinheiro. Então, eu preciso escolher algo que dá dinheiro. Normalmente, engenharia, medicina ou administração, pelo menos na minha época era assim, não sei se na época de vocês era assim. Eu tenho que tomar decisões, se eu preciso de dinheiro para tudo, eu tenho que tomar decisões que vão me dar dinheiro. Se eu tenho que tomar decisões para ganhar dinheiro, então quer dizer que eu não posso fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que dá dinheiro. E aí o que acontece? A gente passa a vida com a cenourinha na frente e a gente correndo atrás dessa cenourinha. Que cenourinha é essa? O dinheiro. Só que, gente, o dinheiro não é a cenoura. O dinheiro é igual o ar. Ó, ele tem que ser assim. Você inspira, você tem. Você não tem que estar se preocupando com o dinheiro. Por que não é assim? Porque você está travado. Porque você está bloqueado. Porque quando você entende que o dinheiro é uma energia, que o jogo do dinheiro é muito mais simples do que ensinaram pra gente, você não precisa se preocupar com ele. Não importa se você tem 10 reais na conta ou se você tem 10 milhões, você tem o que você precisa para poder viver. Só que a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está cheio de padrões. Porque a gente acredita que tem que ser difícil. Porque a gente acredita que tem que se sacrificar. E aí, se eu tenho que me sacrificar, se ganhar dinheiro é difícil, se eu tenho que me sacrificar, se eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro e não para ser feliz. Se o trabalho é para isso, trabalho é para ganhar dinheiro, ponto, certo? O que acontece? Eu não vou saber. Eu não vou conseguir tomar uma decisão. Eu não vou saber para onde eu tenho que ir. E se eu não sei para onde eu tenho que ir, o que eu quero é contrário à minha crença, porque o que eu quero é fazer algo que eu gosto, algo que eu amo. Mas fazer algo que eu amo é contrário à minha crença. Então o que a minha mente faz? Ela inverte o jogo e me deixa perdido. Correndo atrás da próxima sacada, da próxima técnica, do próximo estilo, do próximo negócio. E eu nunca vivo o presente. Eu estou sempre em busca do pote no final do arco-íris.
Eu queria fazer artes cênicas. Quando eu tinha 16 anos, eu fazia peça de teatro. Eu fazia teatro na escola, apresentava peça. Meu primeiro salário, o primeiro dinheiro que eu ganhei assim, foi uma peça de teatro que eu era um palhaço, chamava Palhaço Alfinete, era tensa. Eu tinha uma roupa toda musculosa assim, e eu ganhei 20 reais. Eu lembro direitinho, eu tinha 16 anos. E eu não fui fazer artes cênicas. Era minha paixão, eu era apaixonado naquilo. Eu não fui fazer artes cênicas. Por quê? Porque artes cênicas não dá dinheiro. E aí eu fui fazer, qualquer coisa. Peguei a primeira coisa que eu vi, era publicidade. Eu fui fazer publicidade, porque meu irmão fazia publicidade. Então eu falei, meu irmão faz publicidade, vou fazer publicidade também. Aí fui fazer publicidade. Hoje, no que eu faço, eu tenho a parte que eu gostava do teatro. Porque, por exemplo, no teatro eu odiava decorar. Eu não preciso decorar para fazer aqui com vocês. Então, eu tenho a parte boa, porque o que eu gostava era do palco, era do holofote. Hoje, como influenciador, né, como trabalhando com mídias sociais, eu tenho o holofote, que eu gostava de quando eu era ator, então o que me atraía. Eu uso a parte da publicidade, que eu me formei, quando eu vou fazer minhas campanhas, quando eu vou investir no meu negócio. Eu uso, por exemplo, a determinação, a dinâmica que eu aprendi lutando judô, que eu gostava. Eu tenho o mindset de que é possível ganhar mais trabalhando menos, que eu peguei do serviço público. O serviço público me mostrou isso, que eu não preciso me matar de trabalhar para ter uma boa renda. Então, todas essas coisas, toda a minha experiência foi se unindo. Então, hoje, eu vivo cada uma das coisas que eu gostava de fazer quando eu era mais novo. Eu estava fazendo uma live com uma amiga minha. A Lu falou assim, se você for olhar, você vai ver que as coisas que você queria como criança, hoje você atende elas. Eu falei assim, interessante. O que você queria ser como criança? Eu falei pra ela, quando eu era mais novo, antes de eu descobrir que biologia é uma bosta, eu queria ser médico. Eu queria ser ou pediatra ou ginecologista. Ela falou assim, pois é, e hoje você atua tratando as pessoas, curando as pessoas, ajudando pessoas. Isso tem a ver com a sua essência lá atrás de quando você era criança. Falei, rapaz, não é que faz sentido? Então, de um jeito ou de outro, a gente acaba buscando aquilo que está na nossa essência. Quem aqui cobra barato demais e não sobra dinheiro no final do mês? Ou então, o cliente chega, pergunta o seu preço, você fala o seu preço e já fala assim, mas eu dou desconto. Ou então, ele fala assim, não, mas a gente pode negociar. Por que a gente tem medo de subir o nosso preço? O que acontece? Não é pela amizade que você dá desconto. É pelo medo de perder o amigo. Um medo inconsciente de ser abandonada. Por isso que você dá desconto. Durante muito tempo eu tive essa ferida, essa dificuldade de cobrar. Tá? Muito tempo. Durante muito tempo eu tive dificuldade de dar desconto. E o que acontece? Quando eu falo, eu posso te dar um monte de técnicas aqui. Eu posso falar pra você, você não deve dar desconto, você deve mostrar o valor. As pessoas compram pelo valor e não pelo preço. Você tem que mostrar a transformação. Eu posso te dar um monte de técnicas racionais. E eu sei técnicas racionais. Eu sou empreendedor há bastante tempo. Já trabalhei com vendas. Então, eu tenho as técnicas racionais. Só que não é racional. A gente não consegue cobrar um preço justo por dois motivos. Motivo número 1. Medo de perder o cliente. Eu tenho medo de ser abandonado pelo meu cliente. Esse é o motivo número 1. E aí, motivo número 2. Eu tenho a autoestima baixa. Eu não acho que eu sou merecedor. Quando eu não acho que eu mereço, eu não consigo cobrar. Só que não é que eu não mereço. Eu sei que o meu trabalho é bom, mas está guardado lá na minha cabeça, na minha infância. Sei lá, às vezes foi um aniversário que você tinha, você pediu alguma coisa para seus pais falaram que não ia dar porque você não merece, um Natal. Papai Noel, você não vai ganhar o presente que você quer porque você foi um menino traquino durante o ano, né? Você foi um menino custoso, como diz aqui em Recife, menino amarelo. Você foi um menino custoso, e como você foi custoso, você não merece ganhar um presente. Como você não tirou nota na escola, você não merece ganhar um presente. E aí você cresce com o sentimento de que você não merece. Ou então, por exemplo, seus pais eram muito rígidos, muito rígidos, muito rígidos. E aí você tá lá, faz de tudo, faz as tripas do coração, se esforça, vai, faz. E quando você tira uma nota boa, seus pais só falam assim, fez mais que sua obrigação, você vive só para estudar mesmo. Já quando você tira nota ruim, eles vêm e te escracham, bota de castigo, dá surra, briga, aquela coisa. O que vai acontecer?
você vai desenvolver o sentimento de que não é merecedor. E quando você tem o sentimento de que não é merecedor, e isso pode ser inconsciente, tá? Você não necessariamente precisa estar consciente da dor para que ela esteja atuando. Quando isso acontece, você não tem coragem de cobrar um preço. E aí vem aquele pensamento de escassez. A justificativa racional que a sua mente dá é: se eu cobrar mais caro, as pessoas não vão querer. O meu concorrente cobra mais barato, então ninguém vai comprar comigo. Que mais? Eu não tenho, eu já tô com pouco cliente, se eu cobrar barato eu vou passar fome. Todas as justificativas racionais que a sua mente produz para justificar uma decisão que está guardada lá dentro de você. Ó, a Cleia, quando eu dou prazo para pagar e quando quero cobrar, penso no que vou falar e falo com jeitinho. Pois é, Cleia. Olha só, você tem um acordo com a pessoa e quando você vai cobrar, você se sente culpada de estar cobrando e com medo da pessoa achar ruim de você estar cobrando ela. Vê como a nossa mente é louca. O problema principal é a emoção que está colada na crença. Quando a emoção está colada na crença, já era. Porque você não consegue vencer. É 80% da mente lutando contra 15% da mente. 80% emocional, 15% racional. Quem vai ganhar? O emocional.